Leitura do dia 55/365. Deuteronômio 10-12. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 24 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Deuteronômio 10. As tábuas da lei ainda permaneceram na Arca da Aliança por mais 500 anos, mesmo depois que Salomão construiu o templo. 1 Reis 8:9. A arca é mencionada pela última vez no reinado de Josias, cerca de 300 anos após Salomão, segundo Crônicas 35:3. Costumamos perguntar-nos: o que Deus espera de mim? Aqui Moisés deu uma resposta simples e fácil de lembrar sobre o que Deus espera de seu povo: 1. Temor e reverência a Ele. 2. Uma vida de acordo com a sua vontade. 3. Amor. 4. Adoração com todo o coração e a alma. E 5. Obediência a seus mandamentos. Como costumamos complicar a fé, inventando regras, doutrinas e rituais? Você se sente frustrado e esgotado de tanto tentar agradar a Deus. Concentre-se em fazer o que Deus ordena e encontrará a paz. Respeite, siga, ame, adore e obedeça a Deus. Deus requereu que todo homem israelita fosse circuncidado, mas seu desejo era que eles fossem além da cirurgia e compreendessem o significado do pacto. Eles precisavam submeter-se a Deus de corpo e alma, exterior e internamente. Então, poderiam manifestar o amor e a justiça de Deus ao relacionar-se com as outras pessoas. Se nosso coração for reto diante de Deus, nossos relacionamentos com as outras pessoas também poderão ser. Quando seu coração estiver limpo e reconciliado com Deus, você começará a notar a diferença na forma como trata as pessoas. Ao dizer que o Senhor é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Moisés distinguiu o verdadeiro Deus de todos os outros que eram adorados pelas demais nações. Moisés foi além, revelou que Deus é grande, poderoso e terrível. Ele possui um poder tão imensurável e uma natureza tão santa que as pessoas não poderiam aproximar-se dele sem a sua misericórdia. Felizmente, ela é ilimitada. Quando começamos a compreender o quanto Deus exerce sua misericórdia conosco, percebemos a grandeza do amor de Deus por nós. Embora mereçamos um severo julgamento por nossos pecados, Deus tem demonstrado amor e misericórdia a todos que o buscam com sinceridade. A frase "a ele te chegarás e, pelo seu nome, jurarás" indica que apenas Deus é merecedor da nossa adoração. Deuteronômio 11. Os israelitas possuíam fortes razões para crer em Deus e obedecer a seus mandamentos. Haviam testemunhado vários milagres que demonstravam o amor e o cuidado de Deus para com eles. Inacreditavelmente, ainda duvidavam e não conseguiam ser fiéis. Pelo fato de poucos terem visto grandes milagres, pode parecer ainda mais difícil obedecer a Deus e permanecer fiel a Ele. Mas temos a Bíblia, o registro da intervenção de Deus na história. Ler a palavra nos proporciona uma visão panorâmica dos milagres que Israel presenciou e que outros não viram. As lições do passado, as instruções do presente e o vislumbre do futuro nos garantem oportunidades para fortalecermos nossa fé em Deus. O que é a maldição de Deus? Não é uma palavra mágica. Para compreender o significado, precisamos lembrar os termos da aliança entre Deus e Israel. Ambas as partes haviam concordado com as cláusulas. As bênçãos se cumpririam se os israelitas cumprissem sua parte do trato. Eles receberiam a terra, viveriam nela para sempre,
teriam colheitas abundantes e expulsariam os inimigos. Mas se os israelitas quebrassem a aliança, a maldição cairia sobre eles. Seriam privados das bênçãos de Deus e correriam o perigo de perderem sua colheita, de serem invadidos e expulsos de suas terras. Mais tarde, Josué relembrou essas bênçãos e maldições a toda a nação, Josué 8:34. É surpreendente ver que Deus colocou diante os israelitas a escolha entre as bênçãos e as maldições. Mas é chocante o fato de que a maioria deles, ao desobedecer, tenha escolhido as maldições. Hoje, temos a mesma escolha a fazer. Podemos viver por nós mesmos ou servir a Deus. Escolher o nosso caminho é viajar por uma estrada sem saída, mas optar pelo caminho de Deus é ter a vida eterna. João 5:24. Deuteronômio 12. Ao lutar contra uma nação, os israelitas deveriam destruir cada ídolo pagão. Deus sabia que se não fizessem isso, eles facilmente mudariam suas crenças e começariam a cometer idolatria. Assim, nada que pudesse tentá-los a adorar ídolos poderiam restar. Nós também devemos encontrar e remover implacavelmente atitudes, hábitos pecaminosos bem como paixões que afastem a presença de Deus e nos induzam ao erro. Não devemos pensar que somos imunes à tentação. Israel aprendeu esta lição. Os israelitas davam grande importância ao culto familiar. Quer no momento de oferecer sacrifícios, quer em grandes festas, a família estava sempre unida. Isto garantia aos descendentes a atitude correta quanto à adoração e dava aos adultos uma responsabilidade extra. Presenciar um membro da família confessar seu pecado era tão importante quanto participar de uma celebração com ele. Embora haja ocasiões em que convém reunir as pessoas por faixa etária, os mais significativos momentos de adoração podem ser experimentados quando todo o povo de Deus está reunido, do ancião ao mais jovem. Enquanto os pagãos ofereciam sacrifícios a seus deuses em muitos lugares, os israelitas deveriam oferecer sacrifícios apenas da fé na prescrita e nos lugares determinados para tal fim. Esta restrição tinha a finalidade de assegurar a santidade do culto oferecido por Israel. Mais tarde, os israelitas viriam a negligenciar essa prescrição e oferecer sacrifícios nos lugares altos, onde eram adoradas as deidades pagãs. Leia 2 Reis 23. Devemos assegurar uma adoração adequada aos padrões de Deus em nossas congregações. Se individualizarmos e adequarmos o culto às nossas preferências, perderemos o benefício da adoração como corpo de Cristo. Comer sangue era proibido por vários motivos. 1. O sangue era um elemento usado em rituais das religiões pagãs. 2. Representava a vida que é sagrada para Deus. E 3. Era símbolo do sacrifício oferecido para o perdão do pecado. Para mais informações sobre este assunto, leia a nota em Levítico 17:14. Deus não queria que os israelitas sequer perguntassem sobre a religião dos povos ímpios que os cercavam. A idolatria dominava Canaã. Era muito fácil ser seduzido pelas práticas pagãs, pois aparentemente eram inofensivas. Algumas vezes a curiosidade pode levar-nos à derrota. Conhecer o mal é ruim quando este se torna atraente. Resistir à curiosidade sobre práticas malignas demonstra prudência e obediência a Deus.